Muito boa tarde. Em primeiro lugar, o meu agradecimento a todos os presentes, em especial à Centro Marca pelo convite que fez à KPMG há uns meses atrás, perante um desafio, como ouvimos até à data, bastante relevante naquilo que é de facto o desenvolvimento de vários setores e em particular neste do consumo, tentar demonstrar como é que estava a situação em Portugal e qual é que era o reflexo da inovação efetivamente neste mesmo consumo. Quando nós partimos para este tipo de estudos, somos factuais, como este tipo de entidades devem ser, mas quando nos apresentam como desafio adicional apresentá-lo publicamente, ele carece de dois desafios adicionais. O primeiro, o tempo, e esse é um aspecto determinante e que vamos tentar não ultrapassar. O segundo aspecto é quando temos outros oradores, como tivemos até agora, que já falaram, e na nossa opinião, tão bem sobre o assunto, corremos o risco, efetivamente, de não estar totalmente alinhados. Fiquei descansado quando subiu ao palco agora e até agora os dados do nosso estudo estão pelo menos alinhados com aquilo que foi aqui dito e para nós isso já é de facto algo bastante positivo. Nós temos um problema, se me permitem a palavra, que é de facto temos um mercado limitado, um mercado com 10 milhões de habitantes e onde naturalmente não conseguimos crescer à vontade e à velocidade de outros mercados. Mas temos algumas características bastante interessantes e é um pouco isto que nós vamos tentar demonstrar, não só a situação dos anos em que estudámos ou que fizemos este trabalho, mas também o reflexo e a comparação aqui com o nosso país irmão, ou vizinho, como preferirem, porque designadamente a KPMG também teve nesse mesmo país a oportunidade de fazer um estudo exatamente igual e foi possível ver essas mesmas diferenças. Eu tenho só um problema técnico, eu não tenho maneira de mudar o slide, não sei... Peço desculpa. Mas pronto, dito isto e enquanto preparam provavelmente a indústria 4.0 ainda não está aqui a trabalhar, ainda estamos numa vertente mais atrasada, enquanto preparamos aqui as condições, os dados que eu queria referir aqui é que neste momento, muito obrigado, é que neste momento os elementos com que nós partimos para este trabalho foram 4 anos. Foram 4 anos entre 2013 e 2016 que é muito importante ter em consideração que durante este período nós sofremos em Portugal, de facto, uma crise económica. Designadamente, e neste período, a Troika esteve a intervir em Portugal entre 2013 e 2014, começou antes, como sabem, mas nos dados do estudo houve 2 anos que foram impactados. Não sabemos se é por essa situação ou não, a verdade é que nos 4 anos analisados e da informação que tivemos a oportunidade de analisar, este mercado esteve com uma estabilidade, eu diria, bastante significativa. Isto é, o volume de negócio associado a este mercado não sofreu grandes alterações ao longo dos 4 anos. Um ligeiro decréscimo, mas depois para voltar a subir em 2016. Mas numa visão global, apenas um decréscimo de 0,1, que eu diria, e como disse há pouco, uma estabilidade. Obviamente não é igual em todas as categorias de análise. Muito obrigado. Não é igual em todas as categorias de análise, elas tiveram comportamentos diferentes e se nós caracterizarmos basicamente nas categorias de home care, personal care, bebidas e alimentação, que foram os 4 grandes grupos analisados, nós verificamos que apesar de terem comportamentos diferentes, elas não são de facto tão significativas assim. Nós sabemos que estamos num mercado bastante concorrencial, sabemos que estamos num mercado muito orientado a preço e eu diria que aqui é uma lógica de o consumidor procura preço, mas as marcas também oferecem cada vez mais preço e campanhas e não sabemos hoje onde é que está o ponto de equilíbrio e isso faz, de facto, que exista cada vez menos uma lealdade entre quem compra face a quem vende. E por isso as marcas já hoje têm, de facto, estratégias complementares ou alternativas em alguns casos. Existem marcas que se tentam diferenciar pela marca, pelo poder do brand, por aquilo que são características diferenciadoras ou pelo seu portfólio, existem outras puramente orientadas ao preço. E é este o tópico que eu passo daqui em diante a trabalhar. É importante referir que não só as características do mercado são estas que eu disse anteriormente, como nós hoje temos um conjunto de desafios adicionais. Desde logo, temos o tema das alterações demográficas. Nós temos hoje vários segmentos da população que até há uns anos atrás não eram relevantes
neste momento da aquisição e que hoje passaram a ser bastante significativos. Estejamos nós a falar de classes sociais ou de segmentos mais jovens ou de segmentos mais idosos. Temos também, em termos de caracterização dos lares, cada vez mais lares com menos pessoas. E, por outro, temos uma população cada vez mais urbana. Isto significa que para as marcas existem desafios adicionais a este nível. Desde logo, a dificuldade de encontrar os crescimentos em volume que sempre se procurou e que eram a base, ou que são a base em muitas circunstâncias ainda da estratégia das organizações. Temos também a necessidade de ajustar os formatos dos produtos àquilo que é de facto a realidade do consumo. E, por fim, a adaptação da frequência e os locais de entrega, designadamente nas minhas cadeias logísticas, por via daquilo que é de facto a maior concentração das populações. Mas os desafios não se restringem a estes, existem outros ao nível daquilo que é o perfil do consumidor, que já há pouco ouvimos falar, e que eu focava basicamente em 4 tópicos que me parecem muito importantes para todos os presentes. O primeiro, o tema da sustentabilidade, em que já não é só uma moda, é hoje de facto uma preocupação dos consumidores, e sendo uma preocupação dos consumidores, é naturalmente uma preocupação das marcas e de quem fornece os produtos a estes clientes. O foco da sociedade estará cada vez mais, e destes consumidores, numa lógica de saúde, bem-estar e conveniência. Não interessa só o tipo de produto, interessa também a forma como o mesmo está exposto e como o mesmo está apresentado, sabendo nós depois temos desafios adicionais, como é o caso do plástico, etc. E, por fim, o tema dos canais digitais. Sabemos nós que neste segmento a representatividade das compras, até pelo volume global, ainda é, direi eu, marginal, mas há um crescimento exponencial e há, essencialmente, uma lógica de posicionamento no mercado. A forma como eu me posiciono hoje vai garantir que nos próximos anos os meus consumidores vão continuar a interagir comigo e a comprar naquilo que é o meu ponto. E, por fim, não menos importantes, temos uma pressão regulatória bastante exigente. Em alguns casos, e para estes produtos, com impacto direto, em primeiro lugar, no valor, que naturalmente traz retração do consumo, em segundo lugar, naquilo que é a própria forma de produzir. Estou a falar, a título de exemplo, de impostos, como vamos ter, ou como temos em Portugal, do açúcar, ou a possível proibição do PET, no caso das garrafas, mas também de alguma incerteza a nível mundial, e todos nós sabemos que as empresas hoje, mesmo em Portugal, e as marcas globais, estão no mundo. E tudo o que sejam medidas protecionistas traz naturalmente desafios adicionais. O que significa, e pegando nestes 2 últimos blocos, de novo perfil do consumidor e outros fatores de desafio, que as marcas têm que naturalmente cada vez mais transmitirem confiança e transparência sobre aquilo que fazem e o que produzem, introduzirem produtos cada vez mais saudáveis e alinhados com as exigências dos consumidores atuais e dos novos consumidores, criar um brand cada vez mais forte e, por fim, não esquecer a presença dos canais online. Mas para que o mundo e para que o vosso negócio continue rentável, naturalmente que a eficiência, por via dos tópicos da indústria 4.0, ou por via de alterações internas que possam introduzir, ou por via mesmo da forma como colocam os produtos no mercado, essa será a forma, de facto, destes negócios continuarem a ser sustentáveis. Significa isto que a inovação, na nossa opinião, é de facto uma alavanca fundamental. E esta alavanca traduz-se ou é suportada em 3 grandes vetores. Um vetor produto, podemos estar a falar de um produto totalmente novo e que é totalmente disruptivo com o mercado, ou um produto já existente, mas onde existe naturalmente mudanças na fórmula, nas dimensões, etc. Inovações no marketing, através da criação e da aplicação de novas ideias de comunicação, de entrega e disposição do produto junto do consumidor. E, por fim, não menos importante, a inovação do processo, que me garante não só uma eficiência e uma rentabilidade adequada,
como também garante, naturalmente, a entrega do meu produto no time to market necessário e que o meu cliente precisa, independentemente do canal onde ele o está a adquirir. É óbvio que estas três tendências vão estar espelhadas numa matriz semelhante àquela que está ali, em que pode ser de facto uma novidade para a empresa ou uma novidade para o mercado. E aqui sublinho a relevância de qualquer que seja a alteração, a gestão da mudança e a comunicação que se faz dentro de casa e para o público é fundamental para o sucesso. Mas o mercado da inovação, sendo tão relevante como nós, KPMG, o identificamos, qual é de facto então a situação do mesmo? E a primeira mensagem é que o seu efeito no volume de vendas em Portugal, nestes 4 anos que foram analisados, foi marginal. Nós temos um mercado de consumo muito orientado a preço. Sofremos naquele período, de facto, uma crise económica. E as conclusões demonstram que, não sendo todas as categorias de produtos analisadas com o mesmo comportamento, no global não há um efeito imediato entre as inovações introduzidas e aquilo que foi, de facto, as vendas. Se nós compararmos com o nosso vizinho de Espanha, verificamos que em Espanha o efeito é muito mais significativo. Enquanto em Portugal, e agora não vou-vos maçar com o número, porque o número era qualquer coisa como 0,00002, algo assim parecido, em Espanha o efeito na inovação, no aumento da procura, é de 1,4. E porquê? Porque de facto o preço, estando no mercado de consumo e por aquilo que já caracterizámos anteriormente, é naturalmente determinante, mas não tão determinante como em Portugal, e podem ver pela curva que estão ali naquela framework ou naquele gráfico. Em Portugal é o principal driver, em Espanha é importante, mas não é tão relevante. Se nós verificarmos o aumento do rendimento do consumidor, que impacto é que tem nas vendas, verificamos que em Portugal é muito importante, em Espanha é o principal driver. E quando olhamos para a introdução da inovação, verificamos que em Portugal o comportamento não altera. Em Espanha, como eu disse há pouco, tem um aumento direto de 1,4 no volume de vendas. O que significa que se prova que quando de facto há inovação e quando o mercado se educa, nós conseguimos efetivamente trazer uma relação direta entre a inovação e aquilo que são as vendas, com todos os benefícios que isso traz ao longo da cadeia. Não quero naturalmente deixar pessoas aqui desanimadas, porque existem produtos onde de facto a inovação traz aumento das vendas. Eu dou o caso dos iogurtes, onde neste mesmo período foi a categoria, ou das categorias analisadas, aquela categoria que mais inovações teve, salvo erro 13 inovações, e essas 13 inovações permitiram um aumento na procura direta em 2%. Se nós, e para terminar, tivéssemos em Portugal, e partindo deste baseline, que de facto a inovação não acrescentou em termos de volume de vendas, mais vendas. Se nós tivéssemos tido o comportamento nestes 4 anos que teve Espanha, nós teríamos um impacto no setor diretamente de 2 mil milhões a mais, teríamos um incremento do PIB, e aqui falo de impacto direto e impacto indireto de todos os players e de todas as entidades que estão envolvidas, de 1.000 milhões de euros, e teríamos um incremento de empregos na ordem dos 26 mil. Parecem-me dados suficientemente relevantes para o debate que vem a seguir, que é de facto como é que em Portugal conseguimos dar o salto, deixar de ser um mercado de consumo puramente orientado a preço e onde a inovação, porque há segmentos para isso, de facto consegue aumentar as vendas e naturalmente os negócios de todas as entidades que estão aqui. Muito obrigado.